Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num verdadeiro tutorial sobre como conduzir entrevistas em saúde mental. O nosso grande objetivo aqui é construir uma ponte sólida e totalmente indispensável entre a ciência mais rigorosa da psicologia médica e a arte humanística da relação médico-paciente. Porque, vamos ser sinceros, compreender o sofrimento psíquico exige muito mais do que só seguir um roteiro engessado de perguntas, né? Exige técnica, exige empatia e, claro, uma observação super afiada. Então vamos direto ao ponto e entender como a gente transforma toda essa teoria psicológica em prática clínica para o dia a dia. Para organizar nossa conversa, a gente dividiu essa análise em 5 etapas bem práticas. Nós vamos passar pelo pilar da semiologia, depois a estrutura em 3 partes, a abordagem médico-paciente, as regras de ouro e, para fechar com chave de ouro, a confiabilidade clínica. Então, começando pela parte 1, o pilar da semiologia. Olha, esse é o conceito que âncora absolutamente tudo no processo de uma avaliação. A semiologia psicopatológica é, na teoria, o estudo metódico dos sinais e sintomas dos transtornos mentais. Mas presta atenção no detalhe crucial aqui, o termo arte clínica. O conhecimento científico é fundamental? Com certeza, mas a capacidade de realmente reconhecer e capturar esses sinais nas entrelinhas de uma conversa, através da observação atenta, é uma verdadeira arte. É exatamente aí que a ciência crua encontra a sensibilidade humana. Mas muito antes de você formular a primeira pergunta para quem está ali na sua frente, existe um elefante gigante na sala, o estigma. O estigma é uma mistura trágica de ignorância, preconceito e discriminação. E as consequências não ficam só na esfera social, viu? Elas são clinicamente devastadoras. O estigma afasta os pacientes dos serviços de saúde, o que resulta em cuidados inferiores e, infelizmente, em taxas de mortalidade bem mais altas. E criar esse ambiente livre de julgamentos é mais urgente do que nunca hoje em dia. Pensa, por exemplo, no período pós-Covid-19, que trouxe uma enxurrada de novos sintomas depressivos, ansiosos e transtornos neuropsicológicos. É um cenário que exige um olhar extremamente meticuloso da nossa parte. Avançando para a parte 2, a estrutura em 3 partes. Gente, pensem na avaliação como um tripé. Ela se apoia em 3 grandes perguntas. A primeira perna desse tripé é a anamnese, a história clínica, que tenta responder o que aconteceu com essa pessoa. Depois, a gente vai para o exame do estado mental, que é um retrato do presente, como essa pessoa está agora, no exato momento da consulta. E a terceira perna é o perfil biográfico, que abre o foco e pergunta: quem é essa pessoa, além da doença? É um modelo genial, porque garante que a identidade do indivíduo nunca seja engolida pelo diagnóstico. Entrando agora na parte 3, a abordagem médico-paciente. Chegamos no coração pulsante do nosso tutorial. A teoria da psicologia médica pede um equilíbrio muito delicado na vida real. De um lado, você tem o dever de investigar os fatos, a cronologia, os sintomas objetivos. Mas do outro lado, é absolutamente imperativo abrir espaço para a experiência subjetiva do paciente. Cada ser humano sente e dá um significado totalmente único para a própria dor. Ignorar como a pessoa enxerga o próprio sofrimento é falhar no passo mais básico da empatia clínica. E para que essa conexão humana de fato aconteça, a gente precisa desviar de algumas armadilhas. A relação médico-paciente morre rapidinho com posturas rígidas, julgamentos morais ou aquela frieza excessiva. A gente sabe que a realidade às vezes é dura. A pressão nos serviços públicos, o tempo curto, a falta de infraestrutura, tudo isso pode acabar esgotando a paciência de quem atende, especialmente com pacientes que chegam com aquelas queixas super confusas e vagas. Mas ter a clareza dessas nossas próprias limitações é a única defesa para proteger a qualidade do atendimento. Por outro lado, as habilidades que a gente precisa cultivar ativamente fazem toda a diferença. O domínio da entrevista não está só no que você diz, mas em saber a hora exata de fechar a boca e escutar com interesse real. E olha, escuta acolhedora não significa ser passivo. Você precisa ter firmeza para colocar limites claros e seguros, principalmente com pacientes mais agressivos ou invasivos. Outra coisa fundamental, adequar o seu vocabulário. Falar a língua do paciente, respeitando o universo cultural dele, é uma técnica indispensável para criar confiança e respeito mútuo. Qual é o seu problema? Ou como tem se sentido? Parecem perguntas de abertura perfeitas, não é mesmo? Super empáticas. Mas a psicologia médica traz um alerta muito interessante aqui. Enquanto algumas pessoas chegam com o discurso prontinho e sabem exatamente onde dói, outras simplesmente não conseguem responder a essas perguntas abertas. Às vezes a pessoa não tem uma queixa clara ou não tem nenhuma percepção crítica de que está doente.
E é justamente nesse cenário de incerteza que a nossa flexibilidade técnica precisa entrar em ação. O que nos leva à parte 4, as regras de ouro. Como a gente adapta a técnica na prática? Bom, com duas regras iniciais. Se o paciente está mentalmente organizado, com o raciocínio claro, a entrevista é aberta. Você recua, fala menos e deixa a pessoa fluir espontaneamente. Agora, inverte o cenário. Imagina um paciente desorganizado, em surto psicótico, super ansioso ou com algum déficit cognitivo. Se você fizer perguntas muito abertas, vai gerar um caos na cabeça dele. Nesses casos, a entrevista tem que ser bem estruturada. Perguntas curtas, diretas, simples e de fácil compreensão, para não piorar a angústia da pessoa. A terceira regra de ouro foca naqueles pacientes muito tímidos ou paranoides. Você nunca, jamais, começa a conversa com alguém desconfiado fazendo uma pergunta íntima. O truque é começar com perguntas demográficas totalmente neutras. Qual o seu nome, idade, trabalha com o quê, é o feijão com arroz. Depois de estabelecer um fio de confiança, aí sim você faz uma transição bem cuidadosa e gradual. Só então você introduz os temas mais sensíveis ou os motivos constrangedores que trouxeram a pessoa ali. Na trincheira clínica, essas regras viram táticas super pontuais. Por exemplo, desde o bom dia, você já tem que estar mapeando o comportamento não verbal da pessoa. A postura, o olhar, a mímica facial. O corpo grita o que as palavras às vezes tentam esconder. Outra sacada genial e super prática é perguntar para o paciente qual ele acha que é a origem do problema. Investigar a teoria que a própria pessoa criou sobre a doença dela é uma ponte de ouro para o diálogo. E para encerrar, a nossa parte 5, confiabilidade clínica. Você fez as perguntas, observou tudo, mas aí bate a dúvida. Dá para confiar 100% no que me foi dito? A realidade é que nem sempre. Seja por confusão mental profunda ou falta de noção da própria doença, o paciente pode te dar um histórico meio furado. E é aí que os informantes entram em cena. O seu trabalho como profissional é usar o seu melhor faro clínico para descobrir quem na família ou no círculo de amigos é a fonte mais pé no chão para complementar essa história. Falando em confiabilidade, a gente precisa separar dois conceitos que muita gente confunde. A simulação é quando a pessoa inventa. É um ato consciente, uma atuação. A pessoa encena um sintoma que não existe. Mas o grande contraponto é a dissimulação. É quando a pessoa sente a dor real, os sintomas estão ali, mas ela esconde ou nega tudo de propósito. E por que alguém esconderia isso? Lembra do estigma que a gente falou no começo da análise? Pois é, tudo se conecta. O pavor de ser rotulado, internado ou julgado pela sociedade é a principal causa dessa dissimulação. Para terminar, eu quero deixar uma provocação que vai direto no ponto. Durante toda a avaliação, não basta olhar só para o paciente. O espelho precisa virar para você também. A pergunta que não quer calar é: qual o impacto emocional que esse paciente está causando em você? Quando você está ali na frente da pessoa, você sente pena, medo, tédio, fica irritado? Conseguir reconhecer e lidar com as suas próprias emoções diante do sofrimento do outro não é só maturidade. É, no fim das contas, a prova definitiva de ética e de que você está realmente preparado para atuar na saúde mental. E aí, estamos prontos para encarar esse espelho?